Pergunta, mas há diferença no raciocínio do voto para cargos no executivo e no legislativo? Vamos lá. Do ponto de vista do exercício dos poderes, obviamente há diferença, né? Você, no executivo, tem os votos que a gente chama de majoritários, né? Então, elege quem tiver mais voto, ponto. No legislativo, você tem muitos cargos que são proporcionais, né? Tirando o senador, que é majoritário, os cargos de deputados são proporcionais. Proporcionais ao quê? Ao número de cidadãos votantes, né? Então aí muda um pouco a lógica da estrutura. Mas o processo de representação, não necessariamente. Não necessariamente. E é por isso que países com grandes quantidades de pessoas, como Estados Unidos, como o Brasil, né, não conseguem se tornar parlamentaristas. A força da eleição do executivo é a força da representação democrática por si. É o povo elegendo aquela liderança que vai ter poderes de bater de frente com o parlamento. Porque se reconhece, pelo menos em sentido comum, que o parlamento vai ser o espaço das vontades das elites regionalizadas. Enquanto que o executivo é a força do povo figurativamente organizado em capacidade política para o processo de eleição. Por isso que países com uma quantidade grande de pessoas jamais se tornam parlamentaristas. De jeito nenhum. A ideia de voto no executivo para nós, para a imensa maioria da população brasileira, essa é a ideia de democracia. Tanto que muita gente nem vota no legislativo. Nem sabe para quem votou, para senador. Só vota nesses caras porque é obrigatório. Se não fosse obrigatório, só eu votava presidente. É um erro? Claro que é um erro. Claro que nós precisamos melhorar a noção que o nosso povo tem do sentido de representação, da ideia de voto, das instituições, do papel dos poderes e tal. Mas isso significa investir em educação politizante. Gente, os partidos, os governos do PT, para colocar a história da África no currículo das crianças, foi um parto. Parecia que você estava arrancando uma perna da elite brasileira, de tanto que eles gritaram. Para dizer para esses caras que não é uma educação para o mercado, mas é uma educação para o cidadão, meu Deus do céu, tinha gente arrancando os pentelhos com pinça. O senhor diz que eu não posso falar palavras. Senhor, por favor. Pentelho é uma palavra que todo mundo usa. Ele tem medo que a gente caia. Não vai cair, eles nem sabem muito bem o que é isso. Enfim, só para fazer essas pequenas modificações, nossa, eu me lembro quando surgiu a ideia, a primeira reforma que vai ser feita no Ministério da Educação, assim que o Haddad, na realidade esse plano foi feito antes, foi feito pelo Cristóvão, mas o Haddad é o cara que vai implementar. Quando ele cria a ideia de educação cidadã, e que surge o lema educação cidadã, e que isso combatia a ideia de educação para o mercado, né? Porque a educação para o mercado é aquela mecanicista, que você vai ensinar aquela criança a ser o que o mercado quer que ela seja. Se na região dela o mercado quer que crianças negras sejam empregadas domésticas e pedreiro, você vai dar uma educação para ela para que ela seja empregada doméstica e pedreiro. Isso significa que você vai botar professores mal pagos, que você não vai trabalhar na escola corretamente, de tal sorte que quando aquela criança se formar, ela nunca consiga entrar numa faculdade, nunca consiga mandar seu destino, porque o mercado quer que ela seja isso mesmo. E quando você trabalha com educação cidadã, daí você está incluindo indivíduos dentro da sociedade e explicando todas essas coisas que a gente falou aqui. Representação, cidadania, direitos, e de uma forma em que eles operar com essas ferramentas, não é simplesmente conhecer isso como era, por exemplo, lá no período militar, nas chamadas OSPB, né, Organização Social e Política Brasileira, que você decorava lá mandatos dos senadores, dos deputados, os 27 estados, aquela palhaçada toda, mas ali era totalmente alienante. A educação cidadã é você ensina as pessoas a operarem com essas ferramentas para promoverem a transformação nas suas próprias vidas. Essa noção colocou a elite brasileira em choque. Essa noção fez o Lula ser preso. Essa noção fez a Dilma perder o mandato. Essa noção fez Manuela Dávila não poder sair na rua. Essa noção fez Jean Willis ser obrigado a fugir do Brasil correndo. Essa noção fez Márcia Tiburi ter que se esconder na França para não ser morta. Então,
um trabalho muito grande que a gente tem para fazer pela frente. Esse trabalho de educação popular, de educação cidadã é muito grande. E ele vai sempre ter a oposição da classe média e dos liberais. Por quê? Porque você está trocando o modelo de representação, da representação por singularidade, da representação por oposição para uma representação por singularidade. Os indivíduos vão se sentir representados a partir da sua própria concepção de local no mundo, e eu vou escolher alguém que realmente pense como eu, que viva como eu, que entenda as minhas dores. Gente, se isso se espalha, isso é revolucionário. Isso é o sentido da Revolução Soviética, inclusive. É a base do sentido da Revolução Soviética. Se você conseguir criar isso quem dizia é o Marx. O Marx dizia que para a gente fazer uma revolução, a gente precisa do mínimo de violência possível. A revolução é sempre violenta, mas eu preciso de um mínimo de violência possível. Por quê? Porque quando as condições materiais estiverem prontas para a revolução, a mudança ela se dá como uma fagulha, uma explosão, e logo em seguida se estabelece novos sistemas. Se você precisa gerar violência para provocar a mudança, é porque as condições materiais não estavam prontas. E dentro dessas condições materiais, uma das coisas que o Marx avaliava era exatamente o sentido de consciência de classe. Então não adianta você chegar numa fábrica e converter aquela fábrica de pessoas para que aquelas pessoas entendam que elas são proletárias, que elas são exploradas, que elas estão nesse lugar, na seção produtiva. Você precisa fazer isso no corpo de todo o proletariado. E quando isso acontecer, a mudança se dá de forma mais ou menos rápida. E é contra isso, efetivamente, que as elites brigam. Por isso que toda vez que você quer colocar filosofia no colégio, há gritaria. Você quer colocar sociologia como matéria em sala de aula, dá grito. Agora, empreendedorismo, ninguém falou nada. Educação religiosa, ninguém fala nada. Por quê? Porque há um sentido do que você pode ou não pode ensinar numa sociedade para que ela mantenha esse status quo que nós estamos vendo. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas dizendo: não, o PT nunca fez nenhuma revolução durante os seus mandatos. Me dá vontade de pegar o cara e ensinar o cara o que é revolução. Mostrar para ele que as mudanças não são aquilo que ele, sentadinho na cabeça, no quarto dele, lendo o livrinho do Marx dele, acredita que são revoluções. Mas que ele precisa tirar aquela bunda gorda de lá e colocar lá no meio da população para entender as mudanças que foram feitas e ver como aquilo é revolucionário na vida dessa gente. E é exatamente porque essa gente não entendeu isso, e a direita brasileira entendeu, que nós estamos vivendo isso. Porque a direita entendeu o perigo que era Luiz Inácio Lula da Silva, tanto que prendeu ele. Mas para uma parte da esquerda brasileira, não, isso não representa nada. Inclusive o Lula, hoje mesmo, eu vi o Safato dizendo que vai fazer oposição à esquerda ao PT. Triste, né? Triste as pessoas, nesse momento, defenderem esse tipo de discurso. Um discurso completamente alienado e fora de sentido. Como assim, Fernando? Ele não pode fazer oposição? Claro que pode. Mas a ideia de que você vai fazer oposição à esquerda parece que você já de antemão avisando que aquilo que não foi feito ainda já não lhe é suficiente. Você já está predisposto a ir para lá num sentido, né, de não aceitação. E essa é uma característica de uma parte da nossa esquerda. Infelizmente.